Por que para nós Cristo é o único fundamento da nossa fé? Porque Jesus é o fundamento, é a pedra de esquina, a pedra angular. Por quê? Por que Jesus? Não podia ser outro? O que pensam as outras religiões? O que elas têm colocado sobre o fundamento e o que elas pensam acerca de Jesus? Não é? Porque, como eu disse, a lição, ela explica para nós, bem explicado, sobre Jesus como fundamento. Mas eu queria então mostrar o que pensam acerca de Jesus e dizer por que Jesus é o fundamento. Porque existe um princípio. O diabo, ele é anti-Deus, ele se levanta contra tudo que se nomeia em termos de Deus. E uma maneira de você descobrir uma seita falsa, uma maneira de você descobrir alguma coisa que contraria um princípio de Deus, você pode observar que tudo que é religião ou vai negar a divindade de Cristo, ou ela vai negar a divindade de Cristo, ou ela não vai aceitar Cristo como suficiente Salvador, segundo. Ou então não aceita nem a divindade de Cristo. Quando eu digo Cristo como suficiente Salvador, é porque tem outras coisas que também podem te levar à salvação e não unicamente Jesus. Ou então, eles fora negarem a divindade de Jesus, negarem Jesus como único Salvador, eles vão desprezar Jesus em todas as instâncias. Isso é, Jesus como Deus, Jesus como Salvador, não aceitam em hipótese nenhuma. E nós cremos que Jesus é o único, não é um, dois, mas é o único fundamento da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida e pelo qual nós podemos chegar até a Deus, ter comunhão e paz com Deus. Então, você pode codificar uma doutrina falsa que, por mais aparência que ela possua de evangelho, por mais aparência, até carrega a Bíblia, não é? Até traje. Você quer saber se alguma teologia, se alguma doutrina é falsa? Pergunte o que pensam acerca de Jesus. Você pergunte o que pensa acerca de Jesus. Mediante a resposta, você, por mais que pareça, por mais que se pareça com alguma coisa verdadeira, negou a divindade de Cristo, nega Cristo como fundamento. Negou isso, é uma seita herética. Dividiu o fundamento, Jesus e mais alguém, é uma seita herética. Porque você abre a porta da sua casa, deixa alguém entrar, vem até com a Bíblia na mão, uma linguagem toda deturpada e uma aparência, aí entra na sua casa, enche a tua cabeça de minhoca, de heresia, até você perceber se você é novo na fé, se você está crescendo na fé, se você está aprendendo na fé, aí você já foi totalmente envolvido por uma seita herética. Então, você pergunte qualquer um que chega para você se Jesus é. Vem cá, o que você acha sobre Cristo? Para você, quem é Jesus? Faça essa pergunta, para você poder se situar, porque o diabo, ele não consegue esconder. Ele não consegue esconder. Ele vai mostrar a sua garrinha, ele vai mostrar a sua malignidade, porque ele odeia Jesus, ele odeia Deus, ele odeia tudo que se levanta em nome de Deus, e com certeza absoluta, você vai ver alguma coisa negando a eficácia da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, estou aqui na minha introdução, dizendo que você pesquise sempre que alguém chegar te apresentando alguma coisa, e se você quiser saber o que está por trás daquilo, pergunte sobre Jesus. Pergunte sobre Jesus. Você vai ter uma ideia
sobre com quem você está tratando. Bem, para que a gente possa ver por que Cristo é o único fundamento da nossa fé, a base da nossa fé, vamos ver o que as pessoas aí de algumas religiões estão pensando acerca de Jesus, para que a gente então possa ter uma refutação, não é? Baseada na palavra do Senhor Jesus Cristo para contradizê-los. Tá certo? Testemunhas de Jeová. Eu estou dando aqui só alguns apontamentos para você ver por que Jesus é o fundamento da nossa fé. Eu já vou dizer daqui a pouquinho por que, vou dar aqui algumas características e por que não vale a pena você trocar o Cristo que você abraçou por essas doutrinas. Bem, os Testemunhas de Jeová foram fundados à Torre de Vigia por Russell em 1872. Vamos ver alguma coisa que esse camarada fala? Rapidinho. Tem uma doutrina grandiosa dos Testemunhas de Jeová. Talvez os Testemunhas de Jeová sejam aquela doutrina que mais deturpa a espinha dorsal das doutrinas básicas do Evangelho. São eles. E eles usam a Bíblia. Esse é que é o perigo. É o perigo. É que eles usam a Bíblia em textos isolados e fazem uma lambança. Mas vamos ver. O fundador dos Testemunhas de Jeová, ele falou que em 1914 Jesus viria estabelecer o seu reino aqui na terra. Para azar dele, estourou a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, você vê, o reino milenar é reino de paz. Ele diz que Jesus vem estabelecer o reino milenar e estoura a Primeira Guerra Mundial. É muito azar pro camarada, não é? Aí o malandro, saída pela direita, sente que a coisa fica feia pro lado dele, sabe o que fala? Jesus começou o reino milenar, só que de forma invisível. Que malandro, né? Ninguém está vendo. Se é invisível, como é que você sabe se começou ou não? Só que eu acho que Russell nunca leu Mateus 24, 30, que fala quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino, diz assim a passagem: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Verão a volta de Cristo à terra para estabelecer o seu reino, será visível e não invisível. E também a Bíblia fala no mesmo livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Não tem data do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, depois até do arrebatamento da igreja, que também não tem data, e também não tem data fixa, que você pode dizer dia, hora, mês e ano, que Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. Já começa você, um camarada que fala uma bobagem dessa, não pode ser fundamento da minha fé, mas ele vai falar uma outra. Ele usa uma passagem que é chamada parentética. O que é uma passagem parentética? A Bíblia vem com um assunto, fala de um outro assunto, para e volta para aquele assunto. Existe uma passagem parentética em Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil redimidos. A Bíblia vem falando de um assunto, dá uma parada, trata exclusivamente de Israel, para e volta para o assunto que estava, que é a grande tribulação. Eles dizem que somente 144 mil vão morar com Deus, com o Senhor. Você já imaginou? Existem mais de 5 milhões de testemunhas de Jeová. Eu ia dizer, meu irmão, azar é o de vocês, mas eu estou entre esses 144 mil. Vão vocês para onde vocês quiserem. Como é que vai ser disputado esses 144 mil? Para o ímpar, na porrinha, na loterge? Como é que vai ser isso? Só 144 mil. Mas Russell nunca leu João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar,
voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos para o céu. Aleluia! Nós cremos no céu e nós vamos morar com Jesus. Aquele que crer nele. Não existe lugar só para 144 mil. Sabe o que os testemunhas de Jeová falam acerca de Jesus? Que ele não é Deus. Ele foi criado como são criados outros homens. Ele é filho de Deus. Deus só chamou Jesus para ser sócio dele. Engraçadinho, né? Jesus foi criado como qualquer outro. Não acreditam na obra salvífica de Cristo. Cristo não tem poder de dar salvação. Ele é apenas um coautor. Alguém que Deus criou e chamou para se associar a ele para fazer as coisas. Não dá, irmão. Não dá para trocar Jesus por testemunhas de Jeová. Não dá para trocar Russell pela palavra de Deus.